Oi, tava eu, o Harleyzinho, o Frank, para tentar fazer um desafio de Meeple, que era passado de todos os 3 chefes do Corvo Chefão. E a gente pensou, por que não? Bora lá. E assim nós fomos, os 3 patetas. No começo a gente tava indo muito bem. Pelo menos eu, desviando do primeiro ataque do Corvo, mas levando o golpe do segundo. Depois de desviar do terceiro, dar alguns tiros nele, eu desbloqueei minha super. Joguei ela no chão e bati no Corvo, fazendo cócegas nele. Aí depois de um bom tempo batendo nesse cara, olha só quem veio me ajudar. O Pateta 1! Depois de receber algumas balas perdidas juntamente com alguns peões perdidos vindo direto de Rio de Janeiro, a gente leva ele de volta para a cova e deixando ele no bico do Corvo. Se é que alguém entendeu a referência. Depois de um árduo trabalho, nós vamos ver o que o Clancy estava fazendo, mas antes eu parei, farmei aura e depois segui em frente. Chegando no local destinado, não tinha muito mais o que fazer, até porque esse Corvo também já estava no bico do Corvo. Era questão de alguns tiros e um pouco de trabalho em equipe. E foi isso. E esse foi o primeiro nível. E fizemos ele em 1 minuto e 20. Pra mim pareceu 1 hora. Depois disso nós vamos já para a dificuldade difícil. Que de difícil não tem nada. E eu comecei ali já batendo no meu Corvo. Muito vagarosamente. Desviando de alguns golpes, contra-atacando. Aí depois eu peguei minha super, joguei ela no chão, ele ficou com medo e saiu voando. Logo quando eu consigo minha super. Parei ali, fiquei ali pra carregar meus tiros e voltei a atacar ele. Aí o 8-bit e o Colt decidiram vir aqui, me dar uma força. Aí depois eu e o Colt a gente ficou só metralhando chumbo e tiro grosso na cara desse Corvo safado. E depois disso, o Colt vazou, lembrando que deixou o fogão de casa aceso. E me deixando sozinho contra ele. De vida baixa. Já é alguma coisa. Aí depois que eu já dei umas belas pancadas nele, 8-bit e o Colt, lembrando que tinha um outro colega de equipe que não causava muito dano, vieram me ajudar. E a gente venceu. Em 1 minuto e 20. De novo. Aí na próxima eu já dei uma variada no visual, pegando ele comum. Aí eu estava começando a atacar o Corvo e ele veio na minha direção, eu mexi um pouco e ele já saiu voando de medo. Quanta aura! E depois ele tacou o remédio da calvície em mim. Pena que eu não sou calvo, e Meeple não é careca. Depois disso foi jogar minha super no chão, levar umas adagas envenenadas no meio do peito e ele saiu voando. Aí depois decidi ir ajudar meus companheiros de equipe, até porque eles já me ajudaram 2 vezes anteriormente. Por que eu não posso ajudá-los agora? E eu decidi focar no branco porque ele era o que menos estava ferido. Só porque ele é branco. Logo depois do Corvo branco fugir, nós demos um belo sacode no preto e ele se foi. Logo em seguida a gente começou a focar no vermelho, porque ele era o segundo que estava com menos vida. Claramente depois do branco. E depois de 50 anos batendo nesse cara, a gente finalmente consegue levar ele de volta pra cova junto com seu irmão preto. Isso não é racismo. Depois disso só sobrou o branco. E a gente tava um pouco com medo porque, né, o 8-bit tava de vida baixa. Então eu fui na frente, o 8-bit levou umas adagas, joguei minha super, ele jogou a dele com hipercarga. E depois disso foram alguns tapas meus, uns 50 pentes do 8-bit, umas 2 balas perdidas do Colt. E foi assim que ele foi pra cova junto com seus irmãos. E a gente demorou aqui nessa aqui 2 minutos e meio. Logo em seguida, nós fomos já logo para a próxima. E eu caí justamente com o Corvo branco. Conveniência. Ele pulou e fui atrás dele. Ele, com o espírito de morte, começou a atacar a parede. Me tacou mais um remédio da calvície. E depois eu dei um tapa nele, peguei minha super e fui para trás da parede, ficar seguro. E após 50 anos batendo nesse bicho, olha só quem veio me ajudar, se não é o Colt. Joguei minha hipercarga, joguei minha super e ele continuou batendo dele. Grande reforço. Logo em seguida voltei para o meu Corvo e tive a triste notícia que meus 2 aliados morreram ao mesmo tempo. Sem zoeira. Depois eu estava sozinho. Era eu contra o mundo.
Não havia as esperanças. Meu acessório nem paralisava eles. Então, o que eu poderia fazer? Correr. Até porque, com a inteligência de uma batata, é impossível alcançar alguém que tem a mesma inteligência de Einstein. Depois disso, o 8-bit e o coach renasceram e a gente decidiu ficar junto. Pra acabar com isso logo, né? Eu tinha mais coisa pra fazer no dia. Joguei minha hipercarga, aí a gente continuou batendo nesse corvo aí com aumento de velocidade de recarga. Aí o 8-bit com uma super totalmente preparada e pronta, não joga pra combar com minha hipercarga. Deve estar guardando pra um evento especial, né? Porque não é possível. Aí depois que minha ult tinha acabado, ele jogou a super dele com a hipercarga. Eu joguei a minha super em cima da dele pra gente poder ficar combando com dano e recarga. Fiquei em cima dos corvos e quase morri por besteira de novo. Isso acontece com muita frequência, mas depois disso foi dificuldade mestra superada. Só faltava mais duas, que era o insano e o impossível. Então, avante, invencível! Na próxima, já decidi dar uma variada na skin, botando a skin mística dele. E assim fomos. Logo depois de dar 3 tiros secos na cara dele, 8-bit e coach apareceram. Eu tinha a opção de ajudar cada um deles, mas, né, preferi ficar no meu, porque eu sou mal. E depois de 30 minutos batendo nesse bicho, eu finalmente peguei minha super, joguei no chão, levei umas 30 facas no peito e decidi recuar, para recuperar um pouco de vida, né? Afinal, minha pau não é de ferro, é feito de plástico. Logo em seguida já veio o branco, encheu o raio da paciência, mas aí eu já tinha pegado minha hipercarga e minha super, ativei a hipercarga, joguei no chão e ele foge, de tanto medo. Logo em seguida dou uma subida, aí eu chamo a atenção do corpo vermelho, aí dei 2 predadores que começam a me seguir, sem ajuda nenhuma. Depois de fazer uma bela subida, eu encontro meu time lutando contra o corvo preto. Decidi ajudar porque eu já estava muito parado nessa partida. Joguei minha super no chão para ajudar a mim e ao coach, e depois de dar umas belas balas nele, a gente consegue matar ele e levar ele de volta pro saco. Logo em seguida vem o branco, mas ele vê que não consegue ir contra a gente, então já foge de medo, de novo. Depois eu fico contra o vermelho de novo, e percebendo que eu não vou ter nenhuma chance, jogo minha hipercarga e aproveito para dar uma fugida, né? Até porque, como eu já disse, minha pau não é de ferro, é de plástico. E por isso eu acabo morrendo, deixando os outros corvos na mão do meu time. Após o renascimento, só tem um corvo, que é o vermelho, manda um pin de hipercarga e a gente começa só a metralhar chumbo do grosso nele. E depois de um bom tempo batendo nesse cara, a gente finalmente leva ele e avança pro nível impossível, sendo o último da vez. Então bora lá. Para esse último nível eu decidi vir no estilo de ouro. Então bora lá. Caí com um branco de novo, mais uma vez. Uma virada ali para eu poder bater melhor nele. Ele foge. Aí meu time aparece. O que vocês acham que eles vão fazer? Letra A, me ajudar. Letra B, plantar uma bananeira. Letra C, continuar com os corvos. Você tem 5 segundos para descobrir. Se você respondeu continuar seus corvos, você está absolutamente certo. Mas não por muito tempo também, até porque eu já logo subo pra ter a ajuda deles. Bom, né? Isso se eu conseguisse. Mas como não consigo no momento, focar no corvo, né? Que até foge de medo. E após isso, seguindo ele e levar umas 30 facadas no peito de 30 maneiras diferentes, eu decido subir com a minha hipercarga e meu super já todos carregados para ir, né, dar um suporte ao meu time, até porque não é só de um que se faz um time. Jogo ela no chão juntamente do lado do coach e a gente começa a metralhar os 2 corvos. Pena que nesse processo o coach acaba morrendo. Que triste, mas a gente tem que continuar, senão a gente não ganha. Logo após isso, o corvo preto começa a seguir o 8-bit, mas depois começa a me seguir e a gente começa a recuar junto. Logo em seguida, o corvo vermelho também já chega na brincadeira, mas acaba fugindo. Eu tento jogar minha super em um lugar, mas não acho uma boa ideia. E decido jogar minha super bem onde vai cair o veneno, o que foi uma ótima ideia, porque acabei levando um pouco de veneno. Inteligência. Depois de dar um olé nesse corvo e dar mais um olé nele, eu acabo me deparando com um corvo branco. Mas aí depois eu vejo o coach.
e decide ajudar ele. Pena que eu tenho uma miopia daquelas e acabo errando minha super de hipercarga. Era pra ter jogado lá do lado do coach. Mas enfim, né? Ele vai ficar vivo. Ele é um coach. Logo em seguida, começamos a levar pressão dos 3 covos, que eles estão com uma considerável vida. O vermelho me encurrala. Tem veneno para todos os lados. Se eu passar do lado dele, eu sou envenenado. Ou não, né? Logo em seguida, já me manda mais umas 3 facadas no peito. E aí eu recuo direto. O corvo branco também já venceu os sábios da paciência. E para minha tristeza, o meu outro aliado morre, sendo esse 8-bit. Mas ainda bem que o coach já renasceu juntamente comigo para me ajudar, né? Eu não tenho logo de enfrentar 2 mestres do corvo sozinho, decido ajudar o coach, que ativa a hipercarga justamente no momento onde o corvo pula e ganha um escudo de invencibilidade. Juro pra vocês que eu ri nessa hora. Logo em seguida ativa minha hipercarga, o coach morre, 8-bit renasce, é uma bagunça daquelas. Digna de Brawl Stars. A gente mata o corvo preto, aí depois só sobra o vermelho e o branco. A gente vai lá, dá uns tiros nele, eu cuido do branco e o 8-bit cuida do vermelho. E com minhas incríveis habilidades de reflexo, desviando de todas as facas do corvo, jogando minha super no chão para ganhar mais unidades de recarga, atirando contra ele ao mesmo tempo que eu desvio e levo mais 2 facadas ao mesmo tempo, o corvo fica no bico do corvo. Leva mais alguns tiros na lataria. E antes que ele pudesse pensar em fazer alguma coisa, o corvo morre. E assim nós terminamos o desafio que eu propus, de jogar só de Meeple nos 3 do corvo. Esse foi o vídeo, obrigado por me assistir, valeu e fui.